foi o nosso caminho para o mundo, a sedução permanente da aventura, a rota fascinante do desconhecido. Houve um plano, um querer consciente e positivo, e todas as forças da nação se coordenaram para um grande fim e construímos uma mentalidade nova para um mundo novo. É por via do mar que milhões de pessoas de inúmeros países e regiões do mundo pensam e falam em português. Dar e receber são gestos de um povo que, desde sempre, aprendeu a retalhar-se pelo mundo numa busca constante de dias melhores e de aventura, pela esperança do desconhecido nos Brasis, nas Áfricas, nas Índias, mais longe ainda, nos confins da Ásia, arrojados bárbaros do Sul que ousaram entrar em impérios de outro mundo. Construímos a guerra com a revolta de a fazer apaixonados pela paz, trocando barcos ancorados por terras verdes e quentes, que envolvemos em beijos diamantes no atravessar dos séculos, por entre a extensão infinita da terra que fomos descobrindo ao mar. Somos um povo do mundo, ainda hoje, ainda sempre, vivemos em todo lado e em lado nenhum, tão perfeito é o nosso ir e vir, quase sem estar. Nunca nos despedimos do mundo porque nunca tivemos o mundo. No fluxo indomável da história, permanecemos com o melhor de nós, a língua. Com ela transpusemos as ruínas do Império Impossível. Por ela nos demos à paz de uma vida de conquistas. Nem sempre se entende este povo sem noite, que em cada crepúsculo vê uma madrugada. Sejam bem-vindos a mais uma Marca Portugal Global. Desta vez, o nosso convidado vem não de Portugal, neste momento está em Cabo Verde, Vicente da Paiva Brandão, um nosso querido amigo e também colaborador, conselheiro e membro da Conselho de Honra da Matriz Portuguesa, que vem connosco falar, debater, refletir sobre a Marca Portugal. Vicente da Paiva Brandão é doutorado em Relações Internacionais e Ciências Políticas e neste momento está a dar aulas da Universidade de Cabo Verde e é professor auxiliar. Abriu este curso e penso que inclusivamente esta licenciatura já vai também já em mestrado, não é isto? Exatamente. Neste momento já avançámos para o mestrado. Seja bem-vindo, meu querido amigo. Muito obrigado. Saudações de Lisboa para está na praia ou em São Vicente? Estou na Ilha de Santiago, cidade da Praia, onde é a capital. E seja bem-vindo uma vez mais. Muito obrigado. É um prazer estar consigo. Quando ainda estava em Lisboa, as nossas conversas sobre esta temática e outras, sempre dentro desta temática que nos é tão cara, esta Portugalidade, a matriz portuguesa, não só a associação, mas também a matriz portuguesa que nos rege desde há 500 anos, as ciências políticas, as relações internacionais, que são estes elementos e estes interesses que nos unem. Aqui hoje vamos debater sobre esta temática importante que é a Marca Portugal, que para chegarmos a um consenso ou para percebermos verdadeiramente o que é isto, Marca Portugal, Marca País, como somos percepcionados internamente e também no exterior. Com a sua experiência, com as suas viagens e agora também estando a lecionar num país da CPLP, um país de língua oficial portuguesa, como lhe parece que se percepciona Portugal e os portugueses e a nossa cultura e património? Talvez começando por uma análise um pouco mais generalista, um país tem marcas, não é? Nós, felizmente temos várias, atendendo, por um lado, à dimensão do país, mas isso também pode ser explicado pela longa história que nós temos, praticamente 900 anos, portanto,
Enfim, nós aí também temos, digamos, lastro para ter construído várias marcas, o Douro, Fado, património material, património, outro tipo de património monumental, digamos, ligado aos monumentos, gastronómico. A língua, obviamente, é património. Portanto, julgo que é por aí que podemos pensar também na marca Portugal. Uma língua que está espalhada pelos cantos do mundo, por todos os continentes, é fácil encontrar portugueses, como é o caso, obviamente, de Cabo Verde. A maior comunidade estrangeira é a comunidade portuguesa, enfim, aqui um estrangeiro suavizão, porque, obviamente, atendendo aos laços culturais e históricos, e lá está a própria comunidade linguística, eu, muito sinceramente, não me sinto um estrangeiro em Cabo Verde. Portanto, nesse aspecto, acho que são pontos marcantes desta tal marca portuguesa e do que isso proporcionou. Não é por acaso que surgiu um livro escrito por um autor inglês em que diz claramente que Portugal está a origem na primeira globalização. Portanto, julgo que também é por aí que podemos ver esta dimensão de Portugal no mundo. Portanto, esta cultura, acha que seria correto, ou pelo menos poderia ter-se a pensar que a cultura ou de matriz portuguesa, pensando que a cultura de matriz portuguesa não é só aquela que é emanada de Portugal, mas é aquela que, partindo de Portugal, andou pelo mundo, se intrusou, recebeu influências e influenciou em tantas partes do mundo, pode ser considerado um património da humanidade? Sem dúvida. O facto de se ter percorrido tanto mar, como se diz em Camões, nunca antes navegado. Há aqui uma questão que me parece importante. É sempre mais difícil partir do que ficar. E julgo que Portugal, os portugueses de 1415 e depois aqueles que seguiram, e esta saída contínua, quer dizer, faz parte também da marca de Portugal. É uma saída ousada, O mar era um obstáculo desconhecido, por isso também era obstáculo, e era imprevisível. E, portanto, de repente, esta ousadia de sair, podíamos dizer, mas porquê que não foram os outros que vieram ao nosso encontro, por exemplo? Não, porque, de facto, mais uma vez, é mais difícil partir e é mais fácil ficar. E é claro que nós tínhamos também aqui o estímulo castelhano, no sentido de era difícil irmos para o lado terrestre, continental, e, portanto, a abertura seria marítima, e, portanto, talvez esse seja um dos pontos fundamentais desta saída para o mar, que foi claramente para consolidar a nossa independência, face, digamos, a Castelo e Leão, sobretudo nessa altura, e ao mesmo tempo não só consolidar, mas depois alargá-la, obviamente. Aí a cultura, mais uma vez, e a língua tiveram provavelmente tanta força como a força das armas, quer dizer, não se deve provavelmente valorizar mais uma coisa do que a outra, até porque estas coisas acompanhavam todo este processo. E podemos, inclusivamente, esse partir
por exemplo, fez parte de um plano, não foi uma coisa momentânea, não foi algo realizado num só reinado. Anteriormente, a 1415, como menciona, que foi a famigerada partida e tomada para Ceuta, não é? Já havia várias tentativas e também uma construção de um plano, de uma saída, obviamente nunca, se calhar, na imaginação mais desenfreada de Dom Afonso IV, de Dom Dinis, chegar até para além da Taprobana, como o Camões escreveu. Mas já havia essa consciência que havia outras fronteiras para além do mar, com a ida às Canárias, a construção de uma armada. Aliás, nós tivemos um almirante da armada sem ter armada, não é? O Passanha, na altura. Mas, em relação à sua área das ciências políticas e relações internacionais, esta expansão, além de alguns episódios, propriamente não havia uma partida com propósitos belicistas. Havia, na sua esmagadora maioria, esses motivos ou essas situações belicistas, ou de guerras, batalhas, ou o que seja, era mais para a manutenção, porque antes a primeira atitude era sempre de contemporização, de tratados, de diálogo com os povos, com as nações, as culturas que se iriam encontrando. Aliás, os planos eram bem definidos pelos próprios monarcas, não é? E também com embaixadas depois que eram promovidas para esses outros países, em África, na Ásia, na Índia, enfim, não é assim? Num primeiro momento, o caso claramente de Ceuta em 1415 é de consolidação da independência. É claramente uma alternativa àquilo que não poderíamos fazer no espaço europeu. É claro que já se tinha feito um longo percurso, nomeadamente no sentido de consolidarmos a fatia de território nacional, nomeadamente face à ameaça árabe, mas depois havia que fazer mais, precisamente para coartar as ambições de Castelo, de Leão, enfim, fortíssimas, e, portanto, havia que dar um sinal de que Portugal estava para durar. Não é? E depois foi um pouco também seguir o ciclo da história. Estamos numa época, nunca se deve aqui descontextualizar, deve ser tentar contextualizar, estamos numa época que todos faziam, os espanhóis fizeram, os ingleses fizeram, os holandeses fizeram, e portanto tentar a expansão, por variedíssimas razões, em alguns casos também para, digamos, afirmar o seu país face às ameaças que poderiam existir ao nível dos vizinhos. Holanda, um país pequeno, e portanto a própria Inglaterra, enfim, teve essa necessidade devido à ameaça francesa. O sinal foi, digamos, o eixo-tripa e a divisão clássica entre potências continentais e potências marítimas. Portanto, claramente a Inglaterra, Portugal e a Holanda são três exemplos simbólicos. E depois vem tudo o resto. Vem o conhecimento de outros povos, vem uma interação e que ocorre das mais variedíssimas formas. Portanto, não é, por vezes é por combate, outras vezes é por tratado, outras vezes até por parcerias, e há uma razão que assiste a tudo isto.
Portugal não tinha muita população e, portanto, tinha que estabelecer acordos. Não é também por acaso que em grande parte de todo este tempo o que há é fortificações ao longo da costa, não há uma ida para o interior, há entrepostos comerciais. E se há entrepostos comerciais, isso significa que há tentativas de estabelecer acordos, de estabelecer pactos, de estabelecer, enfim, algo que possa ser interessante para ambas as partes. E nos tempos de hoje, tendo em atenção toda essa, digamos, essa experiência, que foram 500 anos, praticamente mais de metade da história de Portugal, não é? Estamos sem essa presença no mundo, sem essa presença no mundo, atenção, considerada território nacional, porque a presença portuguesa no mundo continua viva e mantida constantemente, não é? Atualmente, qual lhe parece qual é o papel de Portugal no mundo, tendo em conta que é um país europeu, pertence à União Europeia, mas é um país que também pertence a outra esfera que é imensa, verdadeiramente é uma esfera lusófona pelo mundo, que não tendo fronteiras identificáveis per si, tem, e sim, uma esfera de influência que é global. Qual será o papel que Portugal poderia desempenhar, ou desempenha, ou poderia desempenhar melhor atualmente, e com vista para o futuro? Bom, após o fim do ciclo que falámos inicialmente, o ciclo das descobertas, o ciclo de passar esses tais locais imprevisíveis, desconhecidos e muitas vezes difíceis. Não é por acaso que se deu em determinado momento o Cabo das Tormentas, que se chamou o Cabo das Tormentas, depois passou o Cabo da Boa Esperança, quando foi finalmente ultrapassado. Há aqui que introduzir a palavra selvagem também no sentido de desmistificar. Muitas vezes o selvagem era o desconhecido. Não era aquele que tinha menos cultura ou que era menorizado, era o desconhecido, era isso que significava muito o selvagem. É preciso também colocar as palavras no seu tempo. Não é? Mas passados esses ciclos, e nomeadamente depois o ciclo, finalizando o ciclo imperial, que não há tempo para falar disso, mas passou obviamente por várias etapas, e portanto com a descolonização em 75, é evidente que houve que repensar a estratégia nacional. E houve uma compensação com a adesão à Europa e, portanto, às comunidades, hoje em dia a União Europeia, em 86, mas isso também não quer dizer que tenha sido uma novidade completa, porque já antes de 74 tínhamos sido membros da EFTA, uma criação inglesa para concorrer, digamos, às comunidades europeias, devido às dificuldades e aos antagonismos que havia também em relação à Inglaterra por parte das comunidades, ou por parte de alguns membros das comunidades, nomeadamente de França, e os ingleses, sempre com a habilidade diplomática desconhecida, constituíram uma instituição ao lado, que foi na altura a EFTA, Portugal, desde o primeiro momento, passou a participar. A NATO é claramente também uma aposta na via transatlântica. E, portanto, também não devemos esquecer essa dimensão de olharmos para essa via, nomeadamente os laços com os Estados Unidos da América, e depois tentar, posteriormente, manter uma tradição, também já no pós-75, e que hoje em dia é a CP. Portanto,
obviamente noutros moldes, nos moldes atuais, nos moldes que são os expectáveis hoje em dia, mas mantendo laços firmes e que são partilhados por todos, inquestionavelmente, no sentido que a todos favorece. E aí, mais uma vez, aparece a língua portuguesa, a história, culturas, afinidades, inclusivamente, não só de música. Estou em Cabo Verde, posso testemunhar isso. A morna, a música mais simbólica de Cabo Verde, tem afinidades com o fado. A gastronomia, há afinidades entre os palopes, do ponto de vista gastronómico, da gastronomia. E depois, claro, que a língua, a história, o próprio património cultural. Quando se pensa no património, deve-se abdicar de uma visão nacionalista ou egoísta, se quisermos, e pensarmos numa visão abrangente. Há patrimónios que não são exclusivos de um país, basta pensar na Amazónia, mas mesmo do ponto de vista cultural, há determinados monumentos que não são nossos, são da humanidade, e é por isso que se chamam património da humanidade. O fado já não é só português, é internacional, é algo que é partilhado com os outros. E podíamos pensar num Mosteiro Jerónimos ou noutro tipo que o Douro, enfim, há que ultrapassar essa visão também nacionalista e, se quiser, um pouco mesquinha do que é o património e passarmos, até atendendo aos tempos em que vivemos, de uma globalização, de que há patrimónios que são de facto da humanidade e não devem passar por uma discussão apenas nacional e, portanto, ter-se consciência que é algo que pertence a várias comunidades e que mais, e colocam essas comunidades pelo bom, não pelo mal, em conexão, em diálogo, em harmonia e em pontes que podem sempre favorecer o futuro. E verdadeiramente, e o que dá ainda mais essa coesão, além de tudo isto que fala, é a língua, verdadeiramente. É a argamassa que une verdadeiramente esta esfera e todos estes povos, que vai muito mais além, inclusivamente, que os próprios países. E no caso de Cabo Verde, que tem a mesma experiência que Portugal, de ter uma diáspora imensa, aliás, acho que a diáspora até é superior em número aos próprios habitantes que estão em Cabo Verde. Tem, não sei se foi um presidente, se foi um primeiro-ministro, que até, numa figura de estilo, até acho que resumiu ou caracterizou muitíssimo bem. Em cada sítio onde encontra uma comunidade, essa é mais uma ilha de Cabo Verde, que Portugal é mais uma ilha de Cabo Verde. Eu acho isto lindíssimo. E aí demonstra esse sentido, não de pertença, mas de comunhão entre todos. Verdadeiramente pertence a todos. E Portugal tem mais é que perceber isto, não só Portugal, como também todos os outros países de expressão portuguesa, as comunidades inclusivamente, porque a nossa cultura hoje é o resultado dessa comunhão de várias culturas que trouxemos de outros locais, etc. Mas, verdadeiramente, qual será esse papel que Portugal, que tem aqui uma posição de charneira entre... não quer dizer entre dois mundos, ou vários mundos, ou o que seja, mas entre realidades que antes não se tocavam, agora já se tocam mais, a globalização agora, ou pelo menos esta nova globalização agora sim já o pensa, e já se começa verdadeiramente a trazer para a mesma mesa todas as nacionalidades, todos os países, etc. Mas Portugal tem aqui um papel muito importante e interessante. Além de ser o de charneira, porque foi o motivador histórico, etc., mas também o de manter o diálogo, construir essas pontes entre essas comunidades lusófonas, países, sejam dos países ou fora dos países, com
com outras instituições. No caso da União Europeia, por exemplo, qual lhe parece verdadeiramente que poderia ser e o que é necessário para que um país como Portugal, não é propriamente um país com grandes recursos financeiros ou até recursos naturais, para que possa novamente ter aqueles ciclos fantásticos como nós tivemos da pimenta, do açúcar, do ouro, etc., verdadeiramente quais são, então, qual é este novo ciclo que nós podemos ter em Portugal neste momento relativamente a esta posição, vamos lhe chamar estratégica, enquanto parceiro entre estas realidades? Essa questão é interessante. Tradicionalmente tem-se visto, muitas vezes, do ponto de vista geográfico, a posição de Portugal como uma posição ingrata. Estávamos num canto da Europa, no canto mais ocidental, e não havia os Pirineus, um obstáculo natural, e portanto havia, digamos, logo uma dificuldade no sentido de comunicarmos com os outros países do continente, e um avanço, digamos, para leste. Há uma comunicação para leste. Isso, por um lado, foi, de certo modo, compensado desde logo com o Mediterrâneo, mas depois, já há muito tempo, embora nem sempre isso tenha sido interiorizado pela história, de facto, a posição geográfica de Portugal veio-se a demonstrar uma mais-valia. O facto de Portugal ser o país mais ocidental da Europa coloca-o num eixo muito interessante, o tal eixo transatlântico, já falámos há pouco, e depois a própria facilidade de a saída marítima e, portanto, a proximidade, a maior proximidade em relação aos outros continentes, nomeadamente a África e a própria América. E, portanto, isso foi utilizado por Portugal no sentido de todo este percurso e esta valorização que temos falado. As ilhas, os Açores e a Madeira, demonstraram-se logo uma mais-valia na altura da Segunda Guerra Mundial, por exemplo, quando a base das lajes nos Açores é cedida aos norte-americanos, que é fundamental, aliás, depois para haver algum retorno, no caso de Timor-Leste, claramente uma contrapartida por essa cedência da base dos lajes aos norte-americanos, quando depois Timor-Leste nos é devolvido a seguir à Segunda Guerra Mundial. Portanto, mais uma vez aqui a geografia pode estar a favor de Portugal, porque, sobretudo, neste meio altamente globalizado, tecnológico, e esperando, obviamente, que esta pandemia passe para a circulação de pessoas, bens e os próprios transportes poderem retomar o seu ritmo normal, mais uma vez, a posição de Portugal, certamente, a posição geográfica, far-se-á sentir e, portanto, mais uma vez temos os três eixos de sempre, o eixo transatlântico, o eixo africano e o eixo europeu. E, portanto, por aí, mais uma vez, digamos, Portugal pode ser aqui uma encruzilhada de trânsito de pessoas, de bens, de cultura, que pode ser interessante não só para Portugal, mas também para a África, para a América do Sul e, obviamente, para a Europa. E, Vicente, nos tempos atuais, até também devido à urgência da situação climatérica do planeta, em que os países são obrigados a perceber de uma vez por todas e a tomar a consciência de que o planeta não é algo que está ao nosso dispor para usufruto abusivo, começamos também a perceber que uma maior fonte de riqueza que ainda não está completamente
explorada, é um ilustre desconhecido, pelo menos a superfície é conhecida, mas as suas profundezas não o são, que é o caso dos oceanos, e mais uma vez cá está o mar para ser importantíssimo e para ser mais uma vez uma pedra de toque também num ponto de viragem na história de Portugal. Temos, afinal de contas, uma das maiores zonas económicas exclusivas relativamente ao território marítimo também, não é? Isto também é muito importante a todos os níveis, económico, científico, estratégico, etc. Não é isto? Sem dúvida. A nossa área marítima está calculada mais ou menos do tamanho do subcontinente indiano, porque é, de facto, assim. E depois, o mar é uma estrada com as suas particularidades naturais, mas é uma estrada fantástica, como já se viu nos séculos, para conhecer-o. Que a ideia de conhecimento do outro parece muito importante. E, sobretudo, portanto, tirar partido disso. Veja-se, por exemplo, o que se fez com o Japão. Hoje em dia, para além de o Japão olhar para Portugal com muita simpatia, como é conhecido, e ser recíproco, há um produto cultural que é a arte Namban, que é muitíssimo apreciada. Já houve exposições, por exemplo, na Fundação Carlos Gulbenkian, de arte Namban, e que é precisamente o resultado de um encontro de culturas, neste caso, entre o Ocidente e o Oriente. Portanto, estas manifestações são sempre enriquecedoras. Não são enriquecedoras apenas, neste caso, para o Japão e para Portugal, é enriquecedora para a humanidade. Mais uma vez, no momento em que estas vias estão sublimadas também pela questão tecnológica, tudo isto é enriquecedor e vai a favor de quem souber tirar partido destas várias estradas de comunhão e de multiculturalidade e de ausência, digamos, de fronteiras entre aquilo que deve ser um bom relacionamento entre os vários povos e as várias culturas. Meu querido amigo, tanto mais haveria para dizer, mas o nosso tempo de facto esgotou-se, o que é uma pena, porque continuaríamos a falar, como é nosso costume, de termos tardes inteiras a debater estas temáticas, estas e outras, mas prometo voltar ao seu contacto para novas iniciativas e novos debates, novas conversas, a dois ou com um painel de convidados, porque isto verdadeiramente não se esgota. Estas temáticas não se podem esgotar porque têm tantas perspectivas, têm tantos pontos de vista e também há sempre outros modos de pensar, também não só do lado de Portugal, mas como muito bem disse durante esta nossa conversa, também dos outros lados com quem nós partilhamos a história, que é isto verdadeiramente que nos ajuda então a cimentar e a construir esse caminho para o futuro. Agradeço muito por ter termos concedido o seu tempo, que eu imagino que deve ser muito, muito apertado aí com os seus alunos, e espero que com a pandemia em Cabo Verde não tenha destruído muito a possibilidade de transmitir os seus conhecimentos aos seus alunos cabo-verdianos e que eles muito o apreciem, seguramente, e espero que aposto que tem ido muito à praia e tudo mais, tem se divertido muito nesse país maravilhoso, não? Felizmente, é um país muito agradável, tranquilo. Ótimo. Vicente, muito obrigado, um grande abraço e cá o aguardamos em Lisboa quando regressar, ou de férias, ou por outra qualquer circunstância, para todos nos reencontrarmos após este período de pandemia. João, eu que agradeço e até breve, se Deus quiser. Foi mais um Marca Portugal Global, desta vez com o professor Vicente Paiva Brandão, que falámos e debatimos e refletimos sobre o Portugal de ontem, o Portugal de hoje, a sua importância neste mundo cada vez mais global, mas que pode ainda ter alguma resposta, alguma importância, também pode ser ainda decisiva em algumas circunstâncias.
Obrigado e até à próxima edição.